Convidamos o vereador Idenir Sequim para proceder à entrega do título de cidadão de Porto Alegre ao senhor Fernando Guerreiro de Lemos. Dessa homenagem desse momento. Olha, hoje estou bastante emocionado e muito honrado, né, com a decisão da Câmara Municipal de Porto Alegre de me tornar cidadão de Porto Alegre. Isto me traz mais responsabilidade com relação à cidade, mas é muito satisfatório. Afinal, foi a cidade que eu escolhi para viver a vida toda a minha carreira profissional foi desenvolvida aqui, minha carreira emocional, e tenho sempre o que eu posso, sempre procuro ajudar as pessoas de Porto Alegre, né, e a cidade como um todo, né. Foi assim na enchente, foi assim em outros momentos, né? Então me sinto muito honrado e muito emocionado com a decisão da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Fernando, qual foi o filme que passou na tua cabeça hoje? Tu que veio de Vacaria, chegou em Porto Alegre, mais do que uma homenagem, um reconhecimento pela tua trajetória. Eu vim muito jovem para cá, né? Retornei para cá com o governador Pedro Simon, né? Fui o chefe de gabinete dele e a partir dali começou a minha trajetória profissional, tanto na área pública como na área privada, né? Eu fiquei tempos na área pública, depois fui advogar, voltei para a área pública de novo, especialmente na área financeira do Rio Grande do Sul, tanto na Caixa Estadual como no Banrisul agora pela terceira vez, né? E fui juiz desembargador militar, então, mas tudo em relação a essa cidade, né? A minha vida toda é aqui, minhas relações emotivas, tudo é com Porto Alegre, né? E fico muito feliz de poder ter feito alguma coisa por Porto Alegre, toda essa caminhada e ter o reconhecimento da cidade. Parabéns. Obrigado. Fernando, hoje tu tem um currículo extenso, mas a pérola do teu currículo, podemos dizer, que é esse legado que tu deixa de inovação, de transformação, de deixar um banco com mais pegada, mais jovial e mais eficiente? Sem sombra de dúvida, a minha carreira profissional, ela é feita, boa parte dela, sobretudo na área financeira, é feita dentro do Banrisul, né? E a gente conseguiu efetivamente mostrar que uma empresa pública pode ser eficiente, mas sem esquecer das pessoas, né? E o banco tem feito isso muito bem e provavelmente até o título de cidadão porto-alegrense tenha muito a ver com a minha atuação no Banrisul, que tem a sede aqui em Porto Alegre, onde a gente pode atuar muito em favor da comunidade de Porto Alegre, em favor das pessoas em Porto Alegre, né? E tenho muito orgulho de tudo que eu fiz pelo Banrisul e aquilo que pude alcançar para Porto Alegre. Fernando, só me resta uma frase, que sirvam as façanhas desse título de cidadão de Porto Alegre que você aqui te concede, que é muito mais que uma homenagem, é um reconhecimento pela tua trajetória, dê modelo a toda a terra. Bem, muito obrigado. Agradecer ao vereador Sequim pela gentileza de ter lembrado meu nome, mas a toda a Câmara de Vereadores por ter efetivamente aprovado, e a cidade de Porto Alegre que tanto me acolheu. Merecido Sequim. Sem nenhum voto contra. Todos que estavam presentes votaram a favor do unanimidade, transitado e julgado. Estamos hoje aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, na Câmara dos Vereadores, e o grande destaque aqui é a presença do vereador Idenir Sequim, que é o proponente do título de cidadão de Porto Alegre, o senhor Fernando Guerreiro Lemos, nada mais, nada menos, presidente do Banrisul, que surgiu a ideia do título de cidadão de Porto Alegre, ao presidente Fernando Lemos. Bom, primeiro eu conheço o Fernando há muitos anos, muita longa data, desde quando ele era assessor do deputado Siegfried Reuser, que era presidente do MDB na época. Depois ele foi sempre assessor do Pedro Simon e foi presidente do Banrisul por dois mandatos, foi da Caixa, foi do Tribunal Militar. Então o Fernando Lemos é um personagem do Rio Grande. Veio de Vacaria e sempre com aquele estilo dele, de simples. Podem ver que o Fernando Lemos não é de ficar aparecendo, não muda com o cargo, e também não é muito da mídia, de aparecer toda hora. Ele trabalha em silêncio e tem muitas coisas que ele faz em silêncio que ajudam as pessoas que precisam.
Esse é um lado que o Fernando Lemos não conta para ninguém. Ele revolucionou no bom sentido o Banrisul. O Banrisul hoje ele tem a cara, a alma, o coração de um banco moderno e inovador. Inovador, e o Banrisul é o queridinho do Rio Grande. Deus o livre mexer no Banrisul, não. O Banrisul é bem administrado por pessoas competentes, funcionários dedicados. Então, viva o Banrisul e viva o presidente Fernando Lemos. Sirvam as façanhas da entrega do título de cidadão de Porto Alegre ao Fernando Lemos, presidente do Banrisul, dê modelo a toda a terra. Dê modelo a toda a Não leve a mal, a saudade é demais. É lá que eu vivo em paz. Porto Alegre me dói, não diga a ninguém. Porto Alegre me tem, não leve. Amigo aqui, Fernando Lemos aqui. Fernando Lemos, presidente do Banrisul, um homem inovador, um homem que acompanha o senhor na política, o senhor acompanha ele também de longa data. Uma mensagem do Fernando. O Fernando Guerreiro Lemos, na verdade, mas ele tem um pé em Antônio Prado também, porque tudo começa em Antônio Prado ou passa por Antônio Prado. Mas eu acho que ele começou na vida pública junto com o Pedro Simão. Ele é quase um filho do Pedro Simão, mas um filho adotado. E eu posso dizer que ele é um grande profissional e um amigo que a vida me deu. Mas, acima de tudo, eu acho que a capacidade e a forma administrativa e a maneira de encarar o seu processo nunca tirou dele também a liberdade de brincar um pouco de vez em quando e também de chamar a atenção para o serviço que alguns têm que realizar de uma forma diferente, muito jeitosa, mas acima de tudo me ajudou também quando ele não estava mais na área do banco e naquele período ele tinha outra função, me ajudou muito, me ajudou muito a administrar o banco e colocar as coisas no seu devido lugar. Governador, e ele pegou um banco de quase 100 anos, ele transformou, renovou e conectou com os gaúchos, e hoje o Banrisul é um banco exemplo para o Brasil e o mundo, né? É o que sobrou aí, né? Embora muitas vezes alguns internamente às vezes faziam uma procedência um pouco diferente, achando que todo mundo tinha problemas, e o banco está sobrevivendo até hoje. Bom evento, governador. Eu que agradeço, mas era a obrigação de estar aqui e também de dar um abraço ao Sequim pela postura e pela proposição. Porto Alegre me dói, não diga a ninguém. Porto Alegre me tem, não leve. Do vereador, Câmara do Vereador, o título de cidadão de Porto Alegre é a Fernando Guerreiro Lemos, presidente do Banrisul. E o grande destaque hoje aqui, prestigiando esse evento, Alexandre Postal, conselheiro do Tribunal de Contas e ex-presidente também do Tribunal de Contas, ex-presidente da Assembleia Legislativa. Vou parar por aqui, senão vai faltar tempo de colocar todo esse currículo aqui. Uma mensagem para o Fernando Lemos, que é um grande parceiro seu também, né? Grande parte bondade sua, Serginho, pela relação de amizade que nós temos de longos anos. Mas eu acho que venho aqui com o maior prazer prestigiar, porque Fernando Lemos é um homem do Rio Grande e hoje vai virar cidadão de Porto Alegre. Fernando Lemos, que tem uma trajetória longa. Vem de Vacaria. Veio de Vacaria, foi assessor do senador Simão lá na década de 70, foi presidente da antiga Caixa Econômica Estadual, é a terceira vez que é presidente do banco, foi magistrado no Tribunal de Justiça Militar, é um advogado competente, e eu acho que aqui o vereador Chequim faz uma justa e merecida homenagem em tempo para poder homenagear aqueles que fazem pelo Rio Grande. E um detalhe, inovou, renovou, transformou e conectou o Banrisul. O Banrisul hoje é um banco de quase 100 anos, mas com uma cara, um espírito jovial. É, isso aí, um espírito de guri. O Fernando tem bem essa qualidade. Sempre que esteve na presidência, renovou, modernizou. É um inovador, é alguém que está à frente do seu tempo. E conhece
o setor financeiro, conhece as pessoas, sabe como tratar das pessoas. E o Fernando é daquelas pessoas que muda de cargo, sobe cargo, desce cargo e continua o mesmo, né? Continua o mesmo, com a mesma humildade, é um homem que sabe o seu lugar e tem a responsabilidade de gerir a maior instituição do Rio Grande do Sul, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o nosso Banrisul. O Edenir aqui me disse assim, o queridinho dos gaúchos. Ele é uma pessoa querida por todos, né? E eu acho que o Edenir Tequim faz justa homenagem que merece esse reconhecimento. Sirvo essas feias de Fernando Lemos hoje e também do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que prestam um grande serviço para os gaúchos, de Modelota da Terra. Obrigado, Sérgio. Obrigado por tudo e parabéns pela cobertura que você faz, você e sua equipe, de todos os atos do nosso Estado. É lá que eu vivo em paz. Porto Alegre me dói, não diga a ninguém. Porto Alegre me tem, não leve. E na entrega do título de cidadão de Porto Alegre a Fernando Guerreiro de Lemos, e o grande destaque aqui é o Décio Guerreiro de Lemos, leiloeiro rural, irmão do homenageado aqui. Décio, uma mensagem aqui, porque o Fernando, além de ser presidente do Banrisul, tem um currículo que tu conhece, um currículo enorme, mas ele continua sendo sempre a mesma pessoa, sempre com os pés no chão. Embora ele hoje tenha inovado o Banrisul, transformado o Banrisul, deixando o Banrisul um banco moderno, eficiente, criou capacitação para os colaboradores, continua sempre aquela pessoa simples, tranquila, né? Eu sou suspeito para falar, né? Porque o Fernando tem uma característica muito pouco comum nas pessoas. Ele conseguiu o sucesso que ele tem na sua carreira, na sua vida pessoal. Tudo que tu disseste a respeito da atuação dele no Banrisul é verdade. Por onde ele passa, ele joga luzes, né? Mas o Fernando é um cara iluminado, né? É um cara que é autêntico e nunca abandona as suas raízes e os seus amigos. Essa é a principal característica que eu vejo nele, além da sua capacidade. Isso, né? Talvez seja o segredo. Pilar, né? Pilar. A gente sabe que hoje, assim, ó, tudo é importante, tudo é estratégico, mas a família realmente é algo da essência do ser humano. Eu acho que família é um núcleo que a gente carrega no coração e não pode ser diferente, né? Nós, pelo menos, a nossa família, assim fomos criados, assim fomos educados e realmente somos uma família muito unida. Décio, que sirvam as façanhas da família Lemos hoje aqui, quando o Fernando é homenageado, a família Lemos é homenageada, o Banrisul é homenageado, os gaúchos são homenageados, de Modelota da Terra. Eu fico muito feliz por isso, porque realmente o Fernando merece tudo que ele está colhendo. Porto Alegre me tem, não leve a mal, a saudade é demais. É lá que eu vivo em paz. Porto Alegre me dói, não diga a ninguém. Porto Alegre me tem, não leve. Porto Alegre, a entrega de cidadão de Porto Alegre a Fernando Guerreiro de Lemos. Grande destaque é o desembargador militar Fábio Duarte Fernandes. Uma mensagem por Fernando, o senhor participou da mesa. Participei, uma alegria muito grande. O Fernando é uma pessoa muito humana, né, que valoriza as relações sociais e usa a sua competência em prol de Porto Alegre. Estamos muito felizes com a possibilidade e esse reconhecimento por parte da Câmara Municipal, em especial o vereador Edenir, pela sua competência, e muito feliz estou aqui representando o Tribunal de Justiça Militar, ele que foi um colega nosso durante mais de 10 anos, então aprendemos muito, continuamos aprendendo muito com o Fernando e muito feliz com esse merecido reconhecimento. Dizer que aonde o Fernando passa, ele deixa a sua marca. Com certeza, uma inteligência, uma humanidade, uma característica do Fernando de fazer bem para as pessoas. E essa marca tem sido, ao longo da sua história, muito relevante. E nós, do Tribunal de Justiça Militar, estamos muito felizes que ele possa continuar essa caminhada, nos representando indiretamente e agora como cidadão de Porto Alegre. Foi muito feliz, muito boa essa iniciativa
da Câmara Municipal e nos traz também reflexões sobre o poder que as pessoas têm hoje de fazer o uso da sua instituição, da instituição que é uma instituição do povo gaúcho. O Banrisul é uma instituição do povo gaúcho e o Fernando tem tido essa condição de fazer e bem representar a sociedade, em especial Porto Alegre. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Em paz, Porto Alegre me dói, não diga a ninguém, Porto Alegre me tem, não leve. Hoje aqui na entrega do título de cidadão de Porto Alegre a Fernando Guerreiro Lemos, presidente do Banrisul. O grande destaque vem da Prefeitura de Porto Alegre, o secretário-geral de governo do município, André Coronel. André, podemos dizer que o Fernando, ele, como presidente do Banrisul, transformou o Banrisul, trouxe inovação, trouxe modernidade, agilidade e hoje um banco com quase 100 anos, com um ar extremamente jovial, né? Sem dúvida, o Fernando Lemos é um dos maiores nomes do momento, né, da nossa política e também da gestão pública, né? Eu conheço ele há muitos anos, um gestor que vem sendo construído com muita ética, muita dedicação à causa pública, né, ajudando o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, mas agora com o reconhecimento da cidade de Porto Alegre pelo seu trabalho. E hoje esteve no Palácio Piratini, o Sebastião Melo, hoje, o prefeito Sebastião Melo, hoje, cumprimentando o pessoal da CE, cumprimentando o governador do estado pelos 5 anos, porque eles pegaram uma missão, podemos dizer que com os acidentes climáticos, missão impossível, né? É um trabalho árduo, né? A gente sabe que havia um passivo, né? A CE tinha um passivo, modernizar, atualizar e preparar, principalmente a energia elétrica é um elemento fundamental para as cidades, inclusive no próprio sistema de produção de cheias. Então, é muito importante a gente estar modernizando, né, toda essa rede, complementar a CE por esses 5 anos e é importante cada vez mais desenvolver e investir nessa área. Bom evento. Porto Alegre me tem, não leve a mal, a saudade é demais, é lá que eu vivo em paz. Porto Alegre me dói, não diga a ninguém, Porto Alegre me tem, não leve. Título de cidadão de Porto Alegre, a Fernando Guerreiro Lemos e o grande destaque, vereador Ramiro Rosário. Uma mensagem para o presidente do Banrisul, que transformou o Banrisul, que inovou o Banrisul, que deu um ar de jovialidade, embora quase 100 anos, mas um banco com um ar de inovador e moderno. Acho que falar do Fernando Lemos vai muito além disso, né? A gente sabe do trabalho que ele já realizou e segue realizando dentro do banco, mas ele tem uma longa trajetória em defesa da nossa democracia, do processo de redemocratização, uma pessoa que tem um vínculo e uma presença muito forte também na vida política e social da cidade de Porto Alegre, por isso que é muito justo esse título que o meu colega Sequim ofereceu a ele, que nós aprovamos aqui em plenário. E o Fernando, sem sombra de dúvidas, é uma pessoa admirável. Tem todo o meu respeito, meu carinho, porque ele realmente faz aquele trabalho que exerce com muita paixão, com muita dedicação. E a gente até brinca, assim, às vezes parece até que é o dono do banco, né? Porque ele realmente cuida daquilo como se seu fosse, com amor e carinho e ajudando as pessoas, muito especialmente os que mais precisam. As pessoas que mudam de cargo, mas não muda de pessoa. Bota mais estrela no ombro e continua com os pés no chão. Exatamente, exatamente, né? Não é uma pessoa que se deixa levar por vaidades. É uma pessoa que realmente faz a diferença com carinho, com paixão, com compromisso público. Isso mesmo. Obrigado. Obrigado. Porto Alegre me tem, não leve a mal, a saudade é demais, é lá que eu vivo em paz. Porto Alegre me dói, não diga a ninguém, Porto Alegre me tem, não leve. Estamos aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, na Câmara dos Vereadores, onde acontece a entrega do título de cidadão de Porto Alegre a Fernando Guerreiro de Lemos e o grande destaque é Felipe Laetano, empresário aqui. Laetano, uma mensagem para o presidente do Banrisul, amigo dos amigos, grande liderança empresarial,
presidente Fernando Lemos, presidente do Banrisul, que inovou o Banrisul, modernizou o Banrisul, e hoje aqui um evento bem prestigiado. Sem dúvida, né? Na verdade, eu vou mandar mensagem para o meu amigo. Parabéns, merece. Tu é um cara apaixonado pelo que faz, principalmente pelo Banrisul, até um pouco demais. E que tu tenha, com esse prêmio que tu está ganhando hoje, o merecimento pelo trabalho e pela dedicação que tu tem ao Estado e principalmente a Porto Alegre. É mais do que uma homenagem, é um reconhecimento pelo um currículo que, olha, presidente da Caixa Estadual, presidente do Banrisul, 2 vezes presidente do Banrisul, Tribunal de Justiça, e sempre manteve os pés no chão, né? Sem dúvida. Ele é ranzinza, né? Por isso. Ele é eternamente ranzinza. Mas, ele começou com um baita professor também, né? Que é o Simon. Então, ele pegou as coisas maravilhosas do Simon e mais a capacidade que ele tem de relacionamento e de competência técnica. Então ele foi bem, tá bem, merece. Estamos aqui e ele já foi de Vacaria, né? Foi cidadão de Vacaria, nasceu lá e agora em Porto Alegre também sendo reconhecido. Felipe, só me resta uma frase: que sirvam as façanhas hoje da homenagem a Fernando Guerreiro de Lemos, de modelo a toda a terra. Amém. E é um primor. Ele já tem trabalhos fantasticamente feitos nesses últimos 6, 8 meses que ele está efetivamente acontecendo e vai deixar ao Rio Grande do Sul, ensinar o Rio Grande do Sul o quanto a cultura é importante e como a gente pode construir as coisas pela cultura e pelo esporte. Vejo aqui o meu amigo promotor lá de Vacaria, Sartori. E eu o conheci também numa tragédia. Foi quando pegou fogo o asilo lá de Vacaria. E aí eu estava no tribunal, e aí vi aquilo e comecei a me preocupar e a olhar. E aí liguei para algumas pessoas de Vacaria, precisa de ajuda para recuperar o asilo e tal. Aí eu perguntei, mas quem está à frente disto? Quem vai tocar isso? Porque... Aí eles me disseram, é o promotor Luiz Augusto. Aí disse, bom, promotor, eu não conhecia, liguei para ele, promotor, o que o senhor precisa? Aí ele me disse, nós temos isso, estamos organizando isso. Aí eu digo, bom, como é tu que está na frente, eu vou me envolver. Aí liguei para vários amigos meus, inclusive o governador Sartori e o doutor Gonzaga aqui, que era o presidente do banco, e tanto o Sartori quanto o Gonzaga, naquela época, nos ajudaram com os primeiros R$500 mil para levantar o asilo. E a partir dali foi uma avalanche, no bom sentido, de pessoas ajudando, e ele conseguiu construir lá o que tem de melhor no Brasil hoje em relação ao atendimento social. Ele reconstruiu todo o asilo não é um asilo, é um hospital para pessoas idosas, fantasticamente. Ele conseguiu construir, a partir daí, um condomínio para as pessoas, para as crianças que são retiradas das famílias, crianças que estão em situação de risco pelas questões... É o único lugar no Brasil que tem um condomínio de casas lindas, não é um alberguezinho, é um condomínio fechado pela segurança que precisa, né, mas com 5 casas, que são 5 mansões, que atendem as crianças, e lá funciona tudo controlado também por ele. E também ele fez aquele que é o maior projeto social envolvendo o esporte no Brasil, que é o Lapidando Cidadão, que mais de 2.000 crianças jogam tênis todos os dias do contraturno, 70% delas vindo do Bolsa Família, e modificam completamente a vida daquelas crianças. E temos lá já hoje o tenista número 1 de 13 anos do Brasil e da América Latina, é lá do Lapidando Cidadão, um menino que saiu de um bairro pobre de Vacaria, e graças às oportunidades hoje já está jogando hoje na Espanha, hoje, né, está voltando da Espanha, onde foi disputar o torneio. Ele é o número 1 do Brasil e vai agora, na semana que vem, disputar com a Naná lá em Vacaria, que também é a menina número 1 do tênis feminino, juvenil, né, a número 1, que foi vice-campeã mundial agora, né, lá em Wimbledon. Então, isso mostra toda a capacidade que a gente tem. Isso tudo é o Banrisul que me ajudou a fazer, né? Então,
Eu sou muito grato, aqui estão aqui os colegas do Banrisul, a maioria das pessoas que estão aqui são... Tudo isso que eu pude fazer por Porto Alegre e pelas pessoas é também porque eu tive a oportunidade, e uma oportunidade que muito me orgulha, mas uma oportunidade quase que impossível de se repetir, de ser 3 vezes presidente do Banrisul, coisa que eu não imaginava, né? Essa terceira vez, né? Porque a vez que eu poderia ter voltado era com o Sartori, mas aí eu estava no tribunal, não podia sair de lá por causa da minha carreira no tribunal, né? Então, jamais imaginava voltar, mas voltei com muito orgulho. Então, tudo aquilo que eu pude fazer por Porto Alegre e que eu posso ainda fazer, se relaciona com relação ao nosso querido Banrisul, que vai completar seus 100 anos, cada vez melhor, mais forte, e nós vamos continuar lutando. Mas, se eu posso dizer alguma coisa aqui, isso aqui é o seguinte: o que importa são as pessoas, nós temos que olhar as pessoas, e sobretudo os invisíveis. Foi isso que eu disse para a Beatriz aqui, que é a outra Bia da minha vida, né, que é a ex-secretária de Cultura, quando nós criamos o Instituto, que nós não íamos construir nenhum prédio suntuoso, nós não íamos nenhum palácio para a cultura, para o Instituto, para a gente mostrar aqui o Instituto Banrisul, não sei o quê, e as pessoas que não têm acesso da cultura ficassem por fora ou servindo aqueles que já têm cultura lá dentro. Eu disse a ela: Bia, nós vamos fazer cultura para aqueles que ninguém enxerga, para os invisíveis. E é isso que nós estamos fazendo com muito orgulho, muita satisfação, e muita coisa aqui em Porto Alegre. Aqui nós temos a Orquestra Jovem do Teatro São Pedro, temos a Orquestra da Restinga, temos uma inserção muito grande, agora estamos começando com vários outros projetos que vocês vão poder acompanhar. Isso tudo é fruto da minha visão de mundo. O dinheiro é muito importante, mas o que importa são as pessoas e o que a gente pode fazer por elas. Então, eu já estou lá com 60 e tantos anos de idade, né, tenho ainda uma boa caminhada pela frente, mas uma vez eu vi o Dr. Ulisses Guimarães dizer, quando perguntaram se ele era velho, e ele disse assim: meu filho, não se importe com meus anos, se importe com o que eu fiz dos meus anos. Então, essa é a mensagem que eu quero dizer a vocês aqui: é o seguinte: vamos continuar a caminhada, fazendo aquilo que nós sabemos, mas sempre olhando para o futuro, porque, assim como eu digo lá no banco com a tecnologia, porque tem uma confusão de tecnologia para tudo quanto é lado, a tecnologia só tem sentido se for para atender as pessoas, e a tecnologia tem que ser a ponte do futuro e não o muro que separe as pessoas, né? Então, por isso, eu quero dizer aqui isso aqui: Porto Alegre, conte comigo, né? Agora já sou cidadão porto-alegrense, graças à tua iniciativa, e agradecer ao Ramiro e aos vereadores todos que confirmaram a ideia do Sequim, dizer que eu sou muito honrado com isso e pode contar comigo. Aliás, eu não sabia que tinha esse conselho, já vou me inscrever lá para poder começar a palpitar naquilo que for possível. Muito obrigado a todos, obrigado a vocês que vieram aqui para me prestigiar e dizer que eu estou muito envaidecido, muito orgulhoso, mas também muito comprometido com o que significa ser agora cidadão de Porto Alegre. Muito obrigado, um abraço a todos vocês.